Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. Hoje estou aqui de janela aberta, aproveitando que está um clima gostoso hoje. Não tá frio, mas também não tá aquele calor. Então um clima gostoso, um clima agradável aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. E vamos lá, ó. Agora pela manhã, em coletiva, o Carlo Ancelotti acaba de se pronunciar sobre a notícia, né, a confirmação ali de sua gestão técnica a partir do dia 26 de maio na seleção brasileira. E ele confirma isso agora em própria voz. Abre aspas, me pronuncio porque a CBF soltou o comunicado. É oficial. A partir do dia 26, serei treinador do Brasil. Fecha aspas. Então a gente já deseja sorte ao Carlo Ancelotti. Ele vai ser agora testado em um ambiente onde o técnico é um cargo de muita instabilidade. Além disso, vai ter que conviver com as repercussões internas, externas da Confederação Brasileira de Futebol e os seus intempéries. Então, nós esperamos que o técnico tenha uma passagem vitoriosa na seleção brasileira. Acima de tudo, nós temos que torcer para que a seleção brasileira volte a ser aquela seleção que nos orgulha. Embora a Confederação Brasileira não nos orgulhe, só que isso já não é de hoje, tá? Isso já não é de hoje. Isso é desde praticamente sempre. Agora é um pouco pior. Mas antes também não era bom, não. Vamos falar o que é verdade. Mas pelo menos a gente espera que o futebol seja bem representado aí na figura de Carlo Ancelotti. A única coisa que me desanimou foi aquela notícia da Globo.com ontem dizendo que ele ligou pro Neymar antes mesmo de dar o aceite na seleção brasileira. Eu confesso para vocês que isso me deixou profundamente desanimado, porque parece que é uma maneira já política de você iniciar as coisas, né? Parece que tá pedindo ali a bênção. Vamos pedir a bênção do Neymar para ser o técnico da seleção. E aí, tem a sua bênção? Posso contar com você? Na verdade, um treinador da categoria dele, com as conquistas que ele tem, muitas inclusive nunca alcançadas por nenhum outro técnico no planeta, deveria talvez ter uma postura mais firme, mais rígida e se colocar ali em um lugar mais reservado. Tudo bem, não tem problema nenhum em ele ter amizade com jogadores. Ok, sem problema nenhum. Só que separar, né? Vamos separar a amizade do trabalho e ver como que as coisas fluam e como que as coisas vão funcionar. E é isso, por falar em Neymar, o Santos ontem amargou mais um empate e segue na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro. Para vocês terem uma ideia, o Santos tem apenas 5 pontos. Só como medida de comparação, Palmeiras tem 19 pontos, Flamengo e Red Bull Bragantino tem 17 pontos. E o Santos tem apenas 5 pontos. Isso significa que em 8 partidas jogadas, o Santos teve 1 vitória e 2 empates. E 5 derrotas. Eu acho que é bom o Santos começar a ligar o sinal de alerta. Porque a coisa tá ficando feia pra ele. E meus amigos, antes de mais nada, não se esqueçam de apoiar os nossos parceiros aqui, ó, da Energia com Desconto. Vocês devem ter percebido que nos últimos dias eu não divulguei Energia com Desconto. Isso porque o pessoal lá da Energia pediu pra eu dar uma segurada aí nas divulgações, porque a gente tá tendo muita gente chamando. Então os nossos zaps aí, ó, estão congestionados. Tem muita gente, a gente vai ter que dar atenção para todo mundo, dar uma segurada. Energia com Desconto, galera, é uma empresa
que tem a proposta de trazer economia de energia para você gratuitamente. Você não paga absolutamente nada de taxa, você não paga adesão, você não paga nada, cara. É feito para você economizar. Eles vão explicar para vocês como que funciona o serviço deles e você pode ter uma economia de energia em todos os meses, de forma vitalícia. Não é só em um mês, não é só durante esse ano, não. Você pode ter economia de energia para sempre. É só você clicar no link que eu tô colocando aí, chama o pessoal lá, tem o QR Code aqui também, chama eles, troca uma ideia que eles vão te explicar certinho como que funciona. Agora já não tá mais congestionado, eles já deram uma acalmada já nas demandas, então vão estar aí prontos para atender vocês. Energia com desconto, galera. Tamo junto. Meus queridos, o seguinte, vamos lá. Agora às 4 da manhã, mais especificamente, foi atualizada aí uma matéria lá no GE de uma proposta da Adidas pro Corinthians. Nós sabemos que tá tendo aí uma situação do Corinthians deixar a Nike e ir para a Adidas. Só que aqui no Brasil, a Adidas ela também patrocina outros clubes. Então isso tiraria a exclusividade do Corinthians. Hoje o Corinthians ele é patrocinado pela Nike, o único clube brasileiro patrocinado pela fornecedora esportiva. Indo para a Adidas, o Corinthians entraria aí no leque de Internacional, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Flamengo. E essa mudança de fornecimento esportivo, inclusive a Adidas está tentando seduzir o Corinthians com uma proposta muito ambiciosa. Eu acho que ambiciosa até demais, em virtude, né, dos últimos acontecimentos aí, do núcleo, dos bastidores do Corinthians. Eu acho que é uma proposta ambiciosa até demais. Isso pode implicar em mudanças no contrato com o Flamengo. Vamos dar uma lida aqui na matéria para tentar entender o que isso implica a cada clube, tá? Embora Internacional, Cruzeiro e Atlético Mineiro sejam patrocinados também pela marca, eles possuem contratos bem menores. Isso não implica no contrato com o Flamengo. A partir do momento que o Corinthians ele entra na jogada para a Adidas, a proposta ela é muito mais alta. Isso vai implicar no contrato do Flamengo. Por um lado, positivamente, e por outro, negativamente. Vamos entender, tá? Porque a proposta da Adidas para o Corinthians pode mexer no acordo da empresa com o Flamengo. Esse é o título da matéria. A proposta da Adidas para ser fornecedora de material esportivo do Corinthians pode mudar o acordo da empresa com o Flamengo e colocar o Corinthians em um patamar de grande europeu, entre aspas. Muito entre aspas, né? Pelo amor de Deus. Mas muito entre aspas. Aos olhos da companhia alemã. De acordo com a apuração do GE, no contrato firmado até 2029 com o Flamengo, a Adidas se compromete a aumentar o valor do contrato caso firme um acordo mais vantajoso com outro clube no Brasil. Ou seja, como os contratos de Cruzeiro, Atlético Mineiro, Internacional, eles são inferiores, isso não implica no contrato do Flamengo. O contrato que a Adidas está colocando na mesa aqui para o Corinthians, ele é um contrato maior que o do Flamengo. Então isso vai implicar nas cláusulas contratuais, onde automaticamente o contrato da Adidas tem que mudar também. O Flamengo já passou por uma situação de mudança contratual, lá com a sua patrocinadora de camisa principal, porque o Palmeiras teve um aumento no seu patrocínio. E aí tinha uma cláusula também que falava que se qualquer outra empresa da mesma categoria colocasse um maior contrato no Brasil, eles tinham que cobrir. Isso aconteceu também com o Corinthians, né? Acho que o Corinthians aconteceu a mesma coisa. Enfim. Mas aqui, no caso do fornecimento esportivo, também tem essa situação. Ó, na proposta para o Corinthians, a Adidas topa pagar cerca de 1 bilhão de reais por 10 anos de contrato, contando metas e possíveis bonificações. O acordo pode gerar uma média de 100 milhões por temporada, caso os gatilhos sejam batidos ano a ano. O contrato com o Flamengo, segundo o cálculo do Clube Rubro-Negro,
apresentado em abril de 2024, quando a parceria foi renovada, pode chegar de 70 a 90 milhões por ano. Ou seja, como pode chegar de 70 a 90 milhões por ano, se o contrato do Corinthians chegar a 100, automaticamente o do Flamengo tem que converter também, entendeu? Porque hoje o do Flamengo bate ali o teto de 90 milhões. O Corinthians vai bater o teto de 100 milhões. Então existe 10 milhões de gatilhos e bonificações que vão fazer diferença e que vão precisar ser elucidados no contrato do Flamengo. Ainda na oferta apresentada para convencer o Corinthians, isso aqui que eu mostrei é a parte positiva para o Flamengo. Então o contrato deles podem subir. Agora a parte negativa para o Flamengo. Vamos ver se é tão negativa assim. Quero a opinião de vocês, tá? Ainda na oferta apresentada para convencer o Corinthians a romper com a Nike, parceira desde 2023, a Adidas quer inserir o clube alvinegro na categoria Elite da empresa, destinado aos clubes considerados prioridade na relação comercial. A Adidas possui 6 clubes no padrão Elite, hoje ao redor do mundo: Real Madrid, Bayern de Munique, Arsenal, Manchester United, Juventus e Liverpool, que voltará a usar o uniforme da empresa alemã a partir da próxima temporada europeia, né? No caso, o Liverpool, que antes o Liverpool estava sendo patrocinado, se eu não me engano, pela Nike. Os clubes que possuem prioridade global e forte presença em lojas por todo o planeta. O Flamengo, até o momento, é considerado um clube de elite local, ao lado de Boca Juniors, River Plate, Roma, Newcastle e Aston Villa, que possui uma distribuição em lugares mais estratégicos, ou seja, não tem lojas de forma globalizada. São pontos de vendas, entre aspas, pontuais, né, específicos. Então, o que acontece aqui, galera? Eu acho que a partir do momento que a Adidas seduz o Corinthians com uma proposta... Tá, vamos lá. Em termos de mercado, o que a Adidas quer? Vamos olhar pelo lado da marca agora. Em termos de mercado, a Adidas quer o domínio. Porque você ter o Flamengo e o Corinthians como fornecedor esportiva, além disso, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Internacional... Isso representa, cara, você ter a maior parte do futebol brasileiro para você. Então eles fazem essa proposta agressiva para tirar mercado da Nike e ganhar um mercado brasileiro que é muito forte. Inclusive, eles prometem pro Corinthians, a exclusividade em colocar em um grupo de elite. Isso porque muitos torcedores corintianos não estão gostando dessa proposta. Eles querem continuar com a Nike porque eles enxergam na Nike uma exclusividade, já que é a única aqui no Brasil. Agora, olhando pela perspectiva do Flamengo, aumento financeiro positivo, Corinthians como o clube de elite ao lado dos europeus, negativo para o Flamengo. Negativo para o Flamengo. Então, o Flamengo já vem em um vínculo contratual, em uma relação com a Adidas há alguns anos. E aí eu acho que eles têm que colocar essa carta na mesa. Porque quando a gente olha o atual momento do futebol, a força das marcas que estamos falando aqui, Flamengo e Corinthians, o Flamengo, ele é uma marca hoje mais forte que a do Corinthians. Ele é uma marca mais forte, ele é um clube que hoje é estruturalmente mais organizado, financeiramente mais forte, é um clube com maior credibilidade, você não vê envolvido em dívidas com FIFA, em denúncias, em transferban, não existe absolutamente nada disso. Não existe empresas terceirizadas cobrando o clube. Ah, Neto, mas o que a Adidas tem a ver com isso? Mas ela tem tudo a ver com isso. Afinal, ela está estampando a marca dela na sua camisa. Ah, vamos levar para a Europa, ao lado do grupo de elite, um clube
que tá cheio de denúncia e cheio de dívida. Eu entendo a estratégia de mercado em você ter o público. E eu entendo em você avançar os espaços um pouco para conseguir seduzir e ter a proposta. Afinal, eles têm que quebrar a Nike. O objetivo deles é esse. Só que o Flamengo tem que dar uma pressionada também. Na minha visão, o Flamengo tem que pressionar a Adidas e falar assim, ó, a gente entende que o nosso ganho anual vai aumentar, mas a gente também tá querendo uma posição ali de maior exclusividade e maior dedicação por parte de vocês, porque vocês estão oferecendo isso. E aí, mano, é hora do Flamengo mostrar tudo isso, entendeu? Não é descredibilizar o Corinthians, mas mostrar tudo o que tem de positivo. Os caras têm que abrir o olho. Porque nessa proposta de tentar tirar o mercado da Nike, a Adidas pode ali abrir as perninhas, né? De uma maneira mais... de uma maneira mais convincente, mais assertiva para o Corinthians. Financeiramente, para o Flamengo, é ótimo, porque já está no contrato estabelecido isso. Só que pelo lado de marca em si, e de relacionamento e relação comercial, força de marca fora do Brasil, o Flamengo também tem que fazer valer os seus direitos. E meus amigos, eu até falei nas redes sociais vizinhas ontem sobre a declaração lá do Denilson, né, do Denilson Show, que ele falou que o Palmeiras exagerou, né? Achou um pouco exagerada a comemoração do Palmeiras após o término do jogo contra o São Paulo. Cara... ai, meu Deus do céu. Olha... depois que o Denilson, ele saiu da emissora que ele fazia parte, foi pra outra, parece que... sei lá, o discurso, o perfil, a personalidade até mudou um pouco. Porque começou a, sei lá, falar umas groselhas, dar umas opiniões do avesso. Bem, eu falei lá na rede social vizinha, cara, a galera lá que tá lá viu a minha opinião. Eu acho que os caras sempre procuram um motivo pra criticar alguma coisa do Palmeiras. Critica gramado, critica estádio. Agora tá criticando também a comemoração. Ah, o Palmeiras exagera a nossa comemoração. Cara, não exagera não. O Palmeiras, ele sabe o significado e o valor que tem cada jogo dentro do Campeonato Brasileiro. Ela é justa, porque era um jogo que estava difícil furar a retranca do São Paulo. O São Paulo veio com a proposta de retrancar e jogar no contra-ataque. O São Paulo veio com a proposta pequena, a proposta de time de segunda divisão. Existem clubes de segunda divisão que fazem mais frente do que o São Paulo fez. São Paulo fez um papelão, né? Pro presidente do São Paulo, que anos atrás, ex-presidente, falou que o Palmeiras estava se apequenando. Hoje, quando você olha uma atuação daquela do São Paulo contra o Palmeiras, aquilo sim é uma atuação pequena. E o pessoal vem querendo ser fiscal de comemoração. Já não basta ser fiscal de gramado, já não basta ser fiscal de estádio. Agora tem que ser fiscal de comemoração também. Um relato muito interessante, no vídeo que eu coloquei, teve uma torcedora do Palmeiras que comentou lá. Ela falou assim, nossa, eu fui nesse jogo, eu tava lá. Ela falou assim, os jogadores, eles não comemoraram a vitória apenas contra o São Paulo. O resultado positivo contra o São Paulo. Mas eles comemoraram também a presença nossa lá. Galera, Barueri, pela primeira vez, eu acho que superou muito o Allianz. Eu falei isso no vídeo aqui, ontem. Os jogadores, inclusive, teceram elogios à presença da torcida dentro de Barueri. Detalhe, o Abel e os jogadores nunca gostaram de jogar em Barueri. Só que a presença que eles sentiram lá foi uma presença tão forte, ingressos a 20 conto, é isso... É aquele torcedor de arquibancada, é aquele torcedor raiz que vai lá. Não é o cara não tá lá pra tirar selfie, o cara tá lá pra fazer um registro fotográfico, sim. Ali dele, com os amigos e tudo mais. Só que aí, cara, começou o jogo, é jogo. É jogo.
O cara tá lá pra apoiar a equipe. O cara tá lá pra sair, tipo assim, rouco, né? Sem voz. Porque ficou o tempo inteiro cantando e gritando. Então eu vi vários e vários relatos de torcedores que falaram isso. E essa torcedora do Palmeiras, inclusive um abraço aí pra ela. Eu não sei se ela acompanha a gente aqui, mas ela acompanha a gente lá na rede social vizinha. Ela falou assim, olha, a comemoração ao final não foi a comemoração apenas pela vitória em si, mas foi a comemoração pela nossa presença lá. Pela satisfação dos jogadores em ver todos nós lá. Por isso que eles vão até o canto do gramado e comemoram junto à torcida. Então não se trata... Ah, ganhamos do São Paulo e tal. Foda-se, ganhar do São Paulo ficou algo normal. É algo natural hoje em dia. Ganhar do São Paulo é algo natural pra gente. Agora os caras ficam, né? Mas é. Então, na verdade, o que foi celebrado ali foi a presença do público. E aí tem gente querendo criticar isso. Ah, era só o que me faltava, cara. Olha, eu vou falar pra você uma coisa. Tem uns caras que eles recebem muito bem pra falar umas groselhas e umas besteiras. Na televisão, na internet, até injusto isso. Enfim, coloca nas opiniões aí, meus amigos. Boa terça-feira pra todo mundo. Tamo junto, valeu, falou, até mais.